Se você já é neurodesigner ou ainda quer ser uma, você está no lugar certo. E eu estou muito feliz por ter você aqui comigo. Eu passei muito tempo idealizando esse momento e, enfim, ele chegou. E eu me comprometo contigo, já de início, que ainda hoje vou te mostrar o exato caminho de como ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível. E eu sei que você pode achar difícil ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, mas eu te entendo. Eu te entendo porque um dia lá atrás eu também estive neste lugar, de achar que não dava para melhorar os seus resultados e ter uma vida diferente não era para mim. E talvez se eu mesmo não tivesse percorrido esse caminho até aqui, e se eu não tivesse transformado minha carreira através do meu método, e se ele não tivesse ajudado outras pessoas além de mim a chegarem no resultado de crescimento perceptível, talvez eu até concordaria que não é para qualquer pessoa mesmo. Mas talvez eu acreditaria que precisa ter algum tipo de dom. Mas eu estou aqui hoje para te mostrar que não tem nada muito difícil, que não é nada de outro mundo. Eu estou aqui para te dizer que não é dom, é técnica. E como prova disso, dá uma olhada no recado que minha aluna Jéssica me enviou. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou de Belo Horizonte. Atualmente eu moro em Orlando. Em Belo Horizonte eu tinha um salão de beleza, o Estúdio 19 Lounge, onde eu atendia cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas. Aqui em Orlando eu vi a necessidade de mudar de ramo. Todo mundo procurava muito por unhas, principalmente as de nail design, né? Acrílico, gel, fibra de vidro. Eu iniciei dando atendimentos com isso. E aí chegou um determinado momento da minha carreira que eu não quis mais trabalhar com unha, eu tinha desistido. Crescimento imperceptível da Valéria. E mudou completamente a minha cabeça em relação ao designer de unhas. Eu me apaixonei pelas unhas. Foi incrível, porque antes toda a naturalidade que eu gostaria de ter no meu trabalho, nas minhas próprias unhas, eu não estava alcançando. E com uma técnica, simplesmente mudou, virou a chavinha. Olha mais essas duas neurodesigners aqui. Uma aluna dizendo não acreditar no retorno da cliente e a outra super feliz com a qualidade do crescimento perceptível que entregou para a cliente dela. E eu te mostro isso para que você possa perceber que tanto eu quanto elas não temos nada de diferente de você. Isso quer dizer que se elas conseguem, você também consegue. Como eu já falei agora há pouco, não é dom, é técnica. E antes de mostrar exatamente tudo sobre esse método e quais são os benefícios que você vai ter a partir do momento que conseguir entregar esse resultado para os seus clientes, eu quero te contar quem é a Valéria. Afinal, quem sou eu para vir aqui te falar de um método que te ensina a ser especialista em alongamento com crescimento perceptível? Bem, eu sou a Valéria, moro em Minas Gerais, sou casada há 9 anos e tenho 2 filhos. E talvez eu até seja um pouco como você, porque no meu começo eu tinha dúvidas, incertezas e muitos medos. A ideia de tentar algo diferente me assustou por um bom tempo, e a procura por algo diferente que pudesse virar o meu jogo. Parecia que nunca ia ter feito. Só que eu também sempre tive uma veia empreendedora muito forte, em todos esses sentimentos também. De algum modo, eu consegui ignorar e continuar na tentativa de dar certo. Talvez eu fosse assim, porque a vontade de sair daquela vida da corrida de ratos era maior que qualquer coisa. Sabe a corrida dos ratos, né? Que é aquela que onde a maioria das pessoas trabalha a semana toda esperando pela sexta e fica triste quando chega o domingo. Trabalhar para pagar as contas e paga as coisas para poder trabalhar. Eu vivi exatamente nessa vida. Sempre fui muito boa funcionária, mas eu sabia que não iria conseguir sair dessa roda sendo empregada. Por isso, o meu maior sonho era ter meu próprio negócio e algo sempre me dizia que seria as unhas. Resultado disso, ficava pouco tempo nos trabalhos que conseguia e sempre dava um jeito de tentar ficar só com as unhas. Mas o negócio parecia que não vingava, sabe? Aí eu desistia de tentar voltar a trabalhar no lugar de novo. Já trabalhei em supermercado, como babá, de faxineira. Na época eu ganhava R$ 80 por mês. Pensa só, gente, ganhar R$ 80 por mês trabalhando como faxineira. Trabalhei também em fábrica de calçados aqui na minha cidade e também como vendedora e como secretária. Só que de alguma forma eu sabia que essa vida não seria para mim. Que não era isso que Deus tinha preparado para mim viver.
Então, em 2017, eu estava fazendo unhas, maquiagem e sobrancelha. Estava mais uma vez me virando contábil, tentando fazer aquilo dar certo. Estava trabalhando em uma banca de calçados e no fim de semana eu trabalhava no meu salão, que tinha montado por conta própria na minha casa. Mas eu não estava satisfeita com a rotina, porque eu achava que se eu dedicasse mais tempo ao meu negócio, eu poderia fazer ele crescer e que não fazia sentido eu estar a semana toda trabalhando em outro lugar. Foi pensando nisso que eu decidi sair do meu emprego para apostar só no salão. O que aconteceu? Voltei para o meu antigo emprego. O fluxo de clientes que eu tinha não estava pagando as minhas contas. Eu ficava 2 horas fazendo cutilagem e montação, por exemplo, para ganhar R$ 40. Não tem jeito. Lá foi a Valéria dar cara a tapa e assumir que não tinha dado certo o próprio negócio e pedir o emprego de volta. Mas mesmo voltando para o meu antigo emprego, eu decidi me desenvolver porque eu sabia que não era o fim. Eu visualizei que se eu me dedicasse aos mandamentos, ao invés de explotação, eu poderia ganhar muito mais do que estava ganhando e que talvez poderia ser a saída para o meu negócio dar certo, já que com as unhas tradicionais não deu o jeito que eu precisava. Então, fiz muitos cursos, treinei muito em mim mesma e fui melhorando os meus resultados. Até que um dia, houve um momento decisivo na minha vida, onde definitivamente me ajudou a mudar de vez a minha carreira profissional. Foi no dia que eu fiz a minha primeira unha de fibra de vidro. Comparado com as unhas que eu já estava fazendo no molde, aquela fibra de vidro tinha ficado linda, gente. Tinha ficado super fina. Eu estava super empolgada. Foi então que eu chamei meu esposo para poder ver o resultado. Mal sabia eu do que estava por vir. Na frente da cliente, eu perguntei o que ele tinha achado da unha de fibra de vidro. A primeira unha de fibra de vidro que eu tinha feito na vida. Ele pegou na mão da cliente, olhou e falou assim: Valéria, essa unha não tá fina não. Gente, imagina a minha reação na frente da cliente. Eu fiquei sem saber o que fazer e fiquei super chateada, me perguntando como eu poderia ter falado daquele jeito, se ele nem entendia sobre o alongamento. Eu só estava esperando um elogio e recebi foi um balde de água fria. Eu fiquei muito triste com a crítica dele. Mas depois, com mais calma, eu resolvi parar para pensar melhor. E porque a minha vontade de fazer dar certo era maior que a crítica dele. E eu acho que foi por isso que eu resolvi aceitar que talvez eu precisasse mesmo melhorar. Pensei que talvez ele tinha visto algo que eu, como profissional, não tinha visto. Mas um momento marcante e decisivo de todos que aconteceu na minha vida, nessa época, enquanto eu tentava todas as formas de melhorar meus resultados, ainda trabalhando naquele emprego que eu pedi para voltar, eu recebi um convite para poder trabalhar um dia no chamado Dia da Beleza em um espaço chique aqui da minha cidade. Eles me ofereceram R$ 200. Gente, eu nunca tinha ganhado R$ 200 um dia. Você tem noção? Enfim, lá fui eu no tal do Dia da Beleza, comprei 5 alicates e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque saí de lá com uma outra proposta, de trabalhar fixo em um salão que tinha clientes classe A. Só que tinha um problema nessa proposta. Para eu aceitar, eu ia precisar sair do meu emprego. De novo, aquele que eu tinha acabado de voltar. A minha mãe ficou com o cabelo em pé. Com isso tudo, ela me aconselhou a não sair, porque para não trocar o certo pelo duvidoso. Ela não acreditava mais em mim. E ela imaginava que seria mais uma vez um tiro no pé. Meu esposo, irritado, só disse: Valéria, fala o que você quer. Você não escuta ninguém. E o que vocês acham que eu fiz? Me comenta aqui no chat para eu saber. Gente, eu aceitei, é claro. Pedi demissão de novo do emprego, que eu tinha acabado de voltar, e fui para o salão. Eu resolvi seguir o meu sonho, fazer dar certo com as unhas. Essas seriam minhas chances de ouro, estar em um local com fluxo grande de clientes. Minha veia empreendedora gritou mais alto e eu resolvi seguir os meus instintos. E como sempre, fui muito detalhista e perfeccionista. Como já falei aqui para vocês, eu usei isso a meu favor. Eu aproveitei aquela oportunidade
e para fazer aquilo dar certo. E eu passei a ser minha maior crítica. Eu testei de tudo que vocês possam imaginar. Ponto de tensão, lixamento, brocas, materiais, curvaturas, quantidade de produto, tudo foi testado infinitas vezes, de diversas formas. A vontade de fazer dar certo naquele salão, ela é maior que qualquer coisa. E foi testando os alongamentos em mim mesma, na maior parte das vezes, que eu fui aos poucos montando o meu método. Uma receita minha mesmo, que atendia as expectativas. Da maior crítica que eu tinha naquele momento. Eu mesma. E olha aonde eu consegui chegar. Percebe a simetria, a naturalidade, o nivelamento? Mas faltava alguma coisa. Eu precisava de mais perfeição. Eu queria entregar uma unha perfeita. Eu estava obcecada por ser a melhor da minha região. Por ser uma linha design de excelência e eu queria ter um diferencial. E por isso eu não parei. Mesmo já conseguindo evoluir muito os meus resultados, eu continuei querendo chegar no meu máximo. E graças a Deus eu não parei. E eu não me contentei. Porque o método do crescimento imperceptível nasceu quando eu quis ir além do que já era excelente. E aconteceu isso. Naturalidade? Sim. Simetria? Sim. Entregar excelência? Sim. Mas com crescimento imperceptível. Esse é o meu toque, a minha assinatura. Enfim, cheguei em um resultado que me satisfez. E depois disso tudo mudou. Foi depois que eu consegui atingir esse diferencial, sendo especialista em alongamentos com crescimento imperceptível, que a Valéria lá de trás, que cobrava R$40 por deslocação, hoje cobra 220 no alongamento e 150 na manutenção. Quer saber o que mais aconteceu depois que eu comecei a entregar alongamentos com crescimento perceptível para os meus clientes? Em 10 meses, eu saí do salão que eu tinha me dado aquela oportunidade e eu montei de novo o meu próprio espaço, no centro da minha cidade. Mas era diferente de antes, eu já estava certa que iria ter sucesso. Eu sabia que não iria mais pedir para voltar. E não só como deu certo, como em apenas 6 meses eu já estava no meu novo espaço. Exatamente como os meus sonhos. E hoje esta é a realidade que eu vivo. Enfim, consegui viver os meus sonhos. E esse sucesso que eu consegui conquistar através do meu método de alongamento com crescimento perceptível foi possível porque ele proporciona coisas que antes eu não conseguia com o trabalho tradicional. E sem dúvidas, uma das grandes coisas que mudaram no jogo, que só depois do crescimento perceptível eu pude conseguir, foi a fidelização das clientes. Por exemplo, essa minha cliente que vou mostrar agora é uma influenciadora de São Paulo e viaja até Minas só para fazer um alongamento comigo. E agora eu quero que você ouça dela para que você possa entender como a cliente irá olhar para você, como você também oferecer crescimento imperceptível para ela. Veja no vídeo o que significa entregar resultados diferenciados e o nível de satisfação que o seu trabalho pode trazer. Bom, porque mesmo morando em São Paulo, eu continuo fazendo minha manutenção com a Valéria em Minas. Simplesmente porque ela é melhor. Gente, eu nunca vi uma unha tão natural, sabe? Eu sempre ficava muito incomodada com o crescimento da unha de gel, né? Que dava aquele alto relevo. E ela foi a única que conseguiu fazer uma técnica, criar uma técnica de crescimento imperceptível. E de fato, eu já fiz unha em vários lugares, inclusive quando eu não podia ir para Minas, eu tentava fazer aqui em São Paulo, mas nenhuma conseguia fazer uma unha tão natural igual a da Valéria. Então sim, eu saí de São Paulo para fazer minha unha de gel, minha manutenção em Minas com a Valéria, porque igual a dela eu nunca vi. Você é a melhor. Um beijo. Além dessa cliente que eu acabei de te mostrar, eu consegui que mais uma gravasse um vídeo para mim. Porque nem todos querem aparecer, né? Mas dá uma olhadinha nessa outra cliente que também vem de longe só para fazer a unha comigo. Dá uma olhada. Fora elas, Oi, eu faço unha com a Valéria até mais ou menos uns 4 anos. Unha de gel e manutenção. E quando eu comecei, eu morava em Nova Serrana. Hoje eu moro em Belo Horizonte. E quando eu me mudei, eu tentei fazer unha com outras profissionais para poder ficar melhor a logística. Mas não tem jeito. Nenhuma unha foi igual a da Valéria. Nada que eu fiz é tão delicado, é tão sutil, tão bem acabado.
E isso faz muita diferença para mim, porque eu, como arquiteta, eu trabalho muito com as mãos, eu gesticulo, eu explico o projeto. Então eu preciso que todo o meu cuidado com a estética, tudo que, né, que mostra o cuidado com o belo, seja transmitido em qualquer detalhe. Por isso que eu faço as unhas com a Valéria e hoje eu viajo mais de 100 quilômetros todo mês para fazer minha manutenção e vale cada quilômetro e cada centavo. Mas todos me procuram exclusivamente pelo resultado que eu consigo entregar. E eu resolvi mostrar esses vídeos para te falar isso. Não porque eu quero aparecer aqui para você, mas porque eu acredito que ser designer é uma profissão que pode te levar longe. Não é só sobre unhas, é muito mais. E eu estou aqui porque eu sei que você também pode. São clientes satisfeitas, como essas duas que eu acabei de te mostrar, que me proporcionam uma vida profissional diferente, com liberdade de horário e liberdade financeira, qualidade de vida. Eu sou muito grata pelas minhas clientes fiéis que tenho, mas também eu sei que é fruto do meu trabalho e do resultado que eu entrego. E quando eu me dei por conta que eu estava vivendo tudo isso, que tanto sonhei, eu percebi que a Valéria desacreditada lá de trás deu lugar para uma Valéria empreendedora. O espaço que tenho hoje, o reconhecimento não só das minhas clientes, mas aqui na minha região, a liberdade de tempo e a independência financeira. Poder escolher viver aquilo que me faz feliz e me realiza não tem preço que pague. Só que mesmo estando tão realizada, ainda faltava alguma coisa para eu poder me sentir completa. E eu percebi que eu poderia ajudar muitas outras mulheres com o meu método que eu criei. E foi desse sentimento que nasceu a minha vontade de passar esse método adiante. E por isso eu decidi fazer um teste e mostrar o meu método para algumas pessoas. Só para ver se funcionava para elas também. Ou se estava dando certo só comigo. Porque se ele funcionasse para mais pessoas, seria prova de que ele funciona para qualquer pessoa. E deu certo. Você já viu aqui no começo do evento, né? Algumas alunas mostrando seus resultados. E sabe por que estou dividindo isso com você? Porque a partir de agora, minha missão de vida vai ser não só entregar alongamentos com crescimento perceptível para as minhas clientes, mas sim ensinar o máximo de mulheres possível a ser especialista em alongamentos com crescimento imperceptível. E eu quero que meu método leve transformação na vida de muitas mulheres e de todas elas possam sentir o gosto de viver seus próprios sonhos assim como eu vivo hoje. Por isso, prepare-se. É chegada a hora que eu vou te mostrar como você pode ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Quem aqui está ansioso para a gente entrar em todo o conteúdo que eu preparei para essa noite de hoje, aqui na Masterclass Entregada a Unha Perfeita? Comenta aqui porque eu quero ver quem está ansiosa junto comigo. A Josiane falou que está ansiosa. A Sara mandou um monte de carinho apaixonada. A Kelly mandou bora. A Sara falou ansiosa, mulher. A Maria falou eu. Então vamos. Meu compromisso hoje é te mostrar como ser um especialista em alongamentos com crescimento imperceptível. Te dá mais possibilidade de ter uma renda extra, até ter um negócio de sucesso. Você que decide o que vai fazer com o método. Ainda hoje, você vai saber em detalhes como ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, além de poder dar um passo a mais e acessar todo o meu método por dentro. E eu quero te parabenizar por estar aqui. Porque enquanto muita gente está lá fora, pensando pequeno, sofrendo com a falta de resultados, você está aqui, buscando algo diferente. E eu quero te honrar por estar aqui comigo. A gente está entrando em uma das partes mais importantes dessa noite. E eu só peço para você continuar atento aqui comigo, convidado. Às vezes a gente se permite distrair com outra coisa e acaba perdendo algo importante. Então mantenha sua atenção aqui até o fim dessa noite, porque muita coisa incrível está por vir ainda. E eu me preparei demais para esse evento e tenho certeza que você vai se beneficiar com isso. E segura a ansiedade aí, porque estamos só começando com todo o conteúdo dessa noite. Agora eu quero te dizer que talvez você ainda não tenha ideia da dimensão que é ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível.
pode significar na sua vida profissional, o que pode, né, significar na sua vida profissional e pessoal. E para começar a te mostrar tudo isso, existem 3 blocos de assuntos que eu quero entrar com você. O bloco 1 é o mercado. Você vai entender um pouco mais sobre o mercado da beleza e por que é tão promissor apostar nele. No bloco 2, eu vou falar sobre os benefícios. Você vai entender quais são os benefícios que você vai colher a partir do momento que você começar a entregar alongamentos com crescimento imperceptível para as suas clientes. No bloco 3, vou falar sobre a técnica. Aqui eu vou explicar como você pode ser um especialista em alongamentos com crescimento imperceptível, mesmo nunca tendo feito uma unha. Você vai ver com seus próprios olhos que não é tom, é a técnica. A partir de agora, vou mostrar em cada um desses blocos com você, para a gente trilhar todo esse caminho de como você vai se tornar um especialista em alongamentos com crescimento imperceptível. Combinado? E o primeiro bloco é o mercado. Veja, o mercado brasileiro é o 4º maior mercado da beleza do mundo. Só isso já é motivo suficiente para a gente saber que o nosso ramo está aquecido e que podemos apostar, sem medo de perder. Mas não paramos por aí. Além disso, veja que neodesigner é uma profissão que só vem crescendo. Hoje o alongamento já é algo acessível para a maioria das mulheres de diferentes classes sociais. E muitos já colocam o alongamento como prioridade no seu orçamento. Ser neodesigner é de longe a melhor opção para entrar em um nicho tão promissor, porque consegue entrar de uma forma mais rápida e sem grandes investimentos. Fora que dentro desse mercado você consegue trabalhar, por exemplo, com diversidade. Você pode trabalhar sozinha e encher a sua agenda, mas também pode montar um negócio e ter funcionários trabalhando com você. Você ainda pode fazer o seu próprio curso, igual eu estou fazendo hoje, e ensinar outros profissionais. E não precisa ser online, do jeito que eu resolvi fazer. Pode ser presencial mesmo. A questão aqui é que eu quero que você enxergue novos horizontes e novas possibilidades. E se você achar que neodesigner ganha pouco, ou se hoje você está ganhando pouco, saiba que você já está perdendo dinheiro. Tem muito para aproveitar desse mercado e eu quero que você pegue a sua parte. Por exemplo, um faturamento de R$18.000 por mês é sim uma realidade super possível para uma neodesigner de excelência. Claro que para chegar nesse faturamento você precisa de uma boa clientela e ter um diferencial. Mas aí é que entram as especialistas em alongamentos com crescimento imperceptível. Porque como o mercado aquecido, aumentando cada vez mais a procura e com tanta possibilidade de faturar muito alto, obviamente terão também muitos profissionais entrando nesse mercado para oferecer esse serviço. E vai se sobressair quem entregar qualidade e excelência para as clientes. Quem tiver algum diferencial. Você já ouviu aquele ditado? Caolho em terra de cego é rei? Pois é, isso significa que em meio ao que é comum, se você for a profissional que entrega algo diferente, você será a rainha dessa terra. E o melhor, diferencial que você pode decidir apostar é o resultado que você vai entregar para o seu cliente. Porque os prestadores de serviços, assim como nós, empresários, só alcançamos algum sucesso através da satisfação dos clientes. E foi exatamente por isso que eu consegui mudar todo o meu negócio e sair do quartinho para o meu próprio espaço. Foi quando eu entendi que precisava entregar mais para as minhas clientes. E ter me tornado uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível me trouxe muito mais do que eu consegui visualizar lá no meu começo. E se você acha que R$18.000 por mês, que eu te mostrei agora há pouco, é um número surreal para você, então vamos fazer juntas uma conta rápida. Se você faz unhas, por exemplo, cutilagem e esmaltação, você pode ganhar em média R$40 por cada unha que você fizer. Se você for atender 6 clientes por dia, isso te dará um faturamento de R$240 por dia, certo? Se você trabalhar 22 dias por mês, você vai ganhar R$5.280. O que não é um ganho ruim. Agora, resumindo, 6 atendimentos por dia, mais ou menos 10 horas trabalhadas e 22 dias trabalhados. Resulta em R$5.280 de faturamento por mês.
Beleza, mas veja que se a gente for considerar a mesma carga horária de 10 horas trabalhadas por dia, só que ao invés de cutilagem for alongamento e cobrando 120 por alongamento, a gente tem, eu coloquei aqui 4 clientes, eu baixei porque 6, o alongamento ele demora mais, então eu reduzi o número de atendimentos. Então vai ser mais ou menos 10 horas trabalhadas por dia, 22 dias trabalhados e R$10.560 de faturamento por mês. Por fim, a gente faz a mesma conta, mas considerando que você já é um especialista em alongamentos com crescimento perceptível e por isso pode aumentar o seu ticket do seu alongamento de 120 para 180. Só nessa mudança, o seu faturamento já salta de R$10.560 para R$15.840. Isso mesmo, veja a diferença. Mesma carga horária, 10 horas por dia, e a mesma quantidade de dias trabalhados, 22 dias. Com manicure, o faturamento fica em R$5.280. Como nail designer, R$10.560. Como especialista em alongamento com crescimento imperceptível, R$15.840. Mas, Valéria, cobrar 180 em um alongamento não é muito caro? E eu te digo, não é não. Eu mesma hoje cobro 220 no meu alongamento e 150 na minha manutenção. E ainda assim, vivo dispensando clientes. Depois você faz as contas nesse exemplo que eu usei e veja quanto o faturamento final aqui iria saltar. Mas ainda se for feito com o valor que eu cobro hoje, me diz, como manicure seria impossível aumentar o seu ticket, a ponto de aproximar de R$20 mil de faturamento, não é? Mas como especialista em alongamentos com crescimento imperceptível, você consegue. E ainda que eu esteja gerando, Valéria, 20 mil por mês, então corte pela metade tudo isso que eu te falei, atenda só 2 clientes por dia e imagine o que seria diferente na sua vida hoje se você ganhasse quase R$10 mil por mês trabalhando na sua casa. Pense o que mudaria e grave isso. Somente quem entrega resultados é valorizada e tem resultados. A cliente prefere pagar mais caro para você que entrega crescimento perceptível e, além disso, ela não te troca mais. A prova disso é que eu comecei cobrando R$60 no meu alongamento e hoje cobro 220 por cada alongamento e 150 por cada manutenção. Ou seja, se você for especialista em alongamentos com crescimento perceptível, você vai ter a chance de escolher o que prefere fazer. Você pode escolher, por exemplo, manter a agenda cheia, depois que aumentar o seu preço, para aumentar o faturamento, ou então você pode aumentar o valor que cobra, mas reduzir o número de atendimentos e trabalhar menos. Inclusive, é isso que eu escolhi fazer atualmente. Para ter tempo de organizar tudo e conseguir estar com você aqui hoje, um evento como esse demanda de muita energia, muito tempo, e se eu não tivesse um negócio sólido, e se não fosse dono do que eu faço, jamais estaria aqui com você hoje. E eu quero te dizer que não para por aí. Existem outros benefícios que você pode colher a partir do momento que é especialista em alongamentos com crescimento perceptível. E eu vou dividir com você quais são eles. Eu e as minhas alunas vivemos isso hoje e eu vou compartilhar o porquê, depois desse evento, é algo que você também vai poder decidir desfrutar. Em resumo, os benefícios são satisfação, reconhecimento, diferencial, agenda fixa, carteira reduzida, aumentar o seu ticket, independência, e a satisfação é a primeira da lista, porque ela pode ser transferida. Digo isso porque lá atrás, quando os meus alongamentos não tinham o resultado que eu entrego hoje, eu achava que estava arrasando. E dá uma olhada em um dos resultados que eu tinha na época. E sabe o que é pior? As clientes saíram felizes da vida e eu achava que estavam satisfeitas com os meus resultados. Até receber aquele banho de água fria do meu esposo, que eu te contei antes. Mas graças a Deus, hoje eu consigo saber o que é realmente estar satisfeito com o resultado. Mas como identificar se o resultado é satisfatório ou não? Bem, eu percebo a diferença principalmente no retorno do cliente para a manutenção. Primeiro, se o cliente voltar, né? Só isso já é um bom sinal. Segundo, é preciso identificar qual a qualidade da unha na manutenção. Como ela chega para você.
Por exemplo, pode acontecer de uma semana o esmalte já começar a marcar, ou já começar a soltar alguns pedaços. Isso é um indício de se você está satisfeita, pode estar enganada. Por exemplo, a Jéssica, que é minha aluna de Orlando, não mostrava nenhum resultado antes nas redes sociais, porque ela não queria mostrar as unhas que voltavam na manutenção. E hoje, com o crescimento perceptível, ela faz questão de mostrar os seus resultados. Então, se você acha que mostrar o retorno vai espantar ao invés de atrair clientes, esse é um ponto de que os seus resultados ainda não estão satisfatórios. Mas a técnica do crescimento perceptível te proporciona essa satisfação tanto na entrega quanto ao retorno, e por isso hoje eu consigo sentir de verdade como é estar satisfeita com o meu trabalho. E quando estamos satisfeitos com o resultado, conseguimos passar com mais segurança para o próximo degrau de caminho. O próximo benefício que ser uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível nos proporciona é o reconhecimento. Sabe aquele gostinho de saber que você é a preferida da sua cliente? Quando ela exibe a própria unha e afirma não largar mais de você, isso vai passar a acontecer com você, porque cliente realmente satisfeita e surpreendida reconhece o seu trabalho. Depois de 30 dias, 40 dias, até que o cliente mantém um crescimento sem marcação. O retorno chega para você com todas as unhas, sem nenhuma unha descolada ou quebrada. A cliente sabe que vai durar e confia no seu trabalho. E você pode até se perguntar agora, mas Valéria, a cliente voltando com 30 dias, eu ganho menos dinheiro do que ela voltando a cada 20 dias. E eu te pergunto, qual você acha que será o nível de reconhecimento da sua cliente com o seu trabalho, se com você ela não precisa gastar manutenção a cada 20 dias? Você vai ou não fidelizar essa cliente? Ela pode, inclusive, pagar mais caro, mas continuará satisfeita e fiel a você. Isso possibilita você decidir qual a melhor escolha no seu momento. Manter o número de atendimentos e faturar mais, ou diminuir o número de atendimentos e manter o faturamento igual. É você que vai mandar nos seus resultados. E depois de conquistar o reconhecimento, você vai passar a ser lembrado como a nail designer com diferencial. E isso é mais um benefício para você, ter um diferencial. Você passa a mostrar isso para quem ainda não é seu cliente. Acredite, seu maior vendedor é os seus resultados. Ter um diferencial é o que me permitiu ser referência aqui na minha região e o que me permitiu ter uma cliente que vem de São Paulo fazer aula comigo. Isso não tem preço. E claro, tendo diferencial, você vai usufruir do próximo benefício, que é ser especialista em alongamentos com crescimento perceptível vai trazer. A fidelização, que é o sonho de toda nail designer, né? Mas é preciso ter um método, uma técnica que entrega um resultado capaz de fazer o cliente voltar para sua mesa de atendimento e não parar na concorrente. Na sequência da fidelização, vem a tão sonhada agenda fixa, porque aos poucos você vai construindo a sua carteira de cliente e sai daquela fase que você se preocupa em captar clientes. E é um momento de paz na nossa vida. Gente, não tem nada mais gratificante do que não preocupar em procurar cliente. Por exemplo, 99% da minha agenda hoje é fixa. Eu não dependo mais de conseguir novos clientes para alcançar o meu faturamento mensal, que eu desejo. Inclusive, recuso clientes diariamente. Hoje, as pessoas já sabem que eu tenho uma agenda fechada para novos clientes. E recuso menos do que já recusei. Mas eu já cheguei a recusar 10 clientes novas no mesmo dia. Olha só quantas mensagens de pessoas que me procurou e eu não atendi nenhuma delas. E é isso, só foi possível trilhar esse caminho. Desde a satisfação, reconhecimento, diferencial, fidelização, através da entrega do alongamento com crescimento perceptível. Com a carteira fixa de clientes, você estará mais confiante para dar o próximo passo e usufruir de mais benefícios por ter a confiança para aumentar o seu ticket. Você vai dar conta que seus clientes não se importarão em pagar mais, justamente pelo resultado que você entrega. E ainda que uma outra cliente venha desistir dos alongamentos, ou ela volta em pouco tempo, porque vai na concorrente e vai perceber que pagar mais é a melhor opção do que não ter o mesmo resultado. Ou rapidamente você vai conseguir substituir outro cliente, daquela vaga que abriu. E depois desse caminho percorrido,
você vai perceber que já vai estar vivendo todos os seus sonhos que parecem distantes para você hoje. Vai parar e perceber que conquistou sua independência financeira, sua liberdade de horário. Vai estar curtindo seus filhos, podendo adquirir coisas e conhecer lugares que hoje parece ficar só no desejo. Fazer coisas que deseja e sonha, como eu também já fiz e venho fazendo. Um dos meus sonhos, por exemplo, sempre foi fazer a minha cirurgia plástica de mamoplastia e otoplastia. Em janeiro de 2018, eu fui fazer uma avaliação com o médico para ver quanto custaria para colocar os peitos. Eu tinha esse sonho, ainda mais depois que eu tive o primeiro filho, gente. Quem é mãe sabe. O que eu tinha virou nada, né? Nada. Então a vontade de fazer cirurgia que já existia só aumentou depois disso. Só que na época, como assalariada, era humanamente impossível eu conseguir. Mas mesmo assim, eu fui lá ver quanto custaria e como seria tudo. Até que cogitei a possibilidade de fazer um consórcio de R$5.000. Eu ia pagar R$500 por mês. Na época, eu ganhava R$1.500. Então, era uma boa parte do meu salário. E além disso, eu ainda ia ter que juntar mais dinheiro, porque o total da cirurgia ia ficar em R$12.000. Só que eu acabei não fazendo nada disso. E investi no meu estúdio. 2 anos depois, em 2020, bem na época da pandemia, foi o ano que eu coloquei. E trabalhando no meu estúdio, eu consegui juntar todo o dinheiro em menos de um mês para fazer a cirurgia. Gente, percebe que ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptivo é muito mais do que uma técnica que você vai aprender. É algo que vai mudar a sua vida profissional e pessoal. E eu sei disso porque foi através desse método que eu e as minhas alunas conseguimos conquistar uma vida diferente. E de tudo isso, o que talvez você ainda não saiba é que pode ser mais fácil do que você imagina. Porque o método é igual uma receita. Você aplica, funciona e colhe os frutos. O que realmente importa é o seu desejo de viver algo melhor. E o seu desejo de ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível. E você querer de verdade algo diferente para a sua vida. Porque a técnica é a parte mais fácil. Essa eu vou te entregar pronta. A técnica é o que vai tornar você diferente da concorrência e uma profissional realizada. A técnica entra para te provar que você não precisa ter nenhum dom. Porque não é dom, é técnica. Por exemplo, você sabia que mesmo querendo evoluir o resultado, você entrega para o seu cliente, às vezes, o que impede de melhorar o resultado é, por exemplo, o tipo de unha da própria cliente? Pois é, e aí você fica pensando que não é boa o suficiente, ou que precisa ter um tipo de dom, enquanto a unha da sua cliente que precisa de um jeito diferente, de receber o alongamento para você conseguir melhorar o seu resultado. Mas se você não sabe disso, você realmente vai acreditar que não precisa de dom para entregar um alongamento com crescimento perceptível. E dito isso, porque existem vários tipos de unhas, as principais são a unha padrão, né, que é a unha normal, a unha larga e plana, a unha que tem um ponto de tensão mais alto, lento e mais alto, a unha convexa, a unha côncava, trapézio, a unha ruída, a unha convexa. E veja, para cada tipo de unha é necessário um jeito personalizado de aplicar o alongamento, que por consequência interfere diretamente no resultado da técnica. E o crescimento perceptível é eficiente porque ele respeita todos esses tipos de unhas. Então veja que às vezes vai estar achando que precisa de dom. Então só precisa entender tecnicamente o tipo de unha da cliente. Por exemplo, se a cliente tiver a unha convexa, você precisa fazer a retificação, colocar o gel base para poder nivelar essa unha antes de aplicar a fibra. Fazer a estrutura interna para não ficar um degrau dentro, sabe? Aplicar o método de crescimento perceptível. Depois que você aplicar essa técnica em alguma cliente com esse tipo de unha, me conta se melhorou ou não. Então você precisa fazer a retificação antes para poder facilitar o seu processo. Dentro do método de crescimento perceptível, eu trabalho todos os pontos técnicos que são necessários para que, assim, com esse tipo de unha, outros detalhes não passem desapercebidos. Como, por exemplo, a posição da fibra, a quantidade de gel para retificar, a posição da broca. A broca, quando posicionada de uma forma que não está correta na unha convexa,
você vai ainda deixar ela com aquele caimento. Então, o jeito certo de executar, e falando de ponto de tensão também, né, caso você ainda não saiba, uma das etapas do alongamento é o ponto de tensão. Ele é responsável por criar a estrutura do alongamento, para que o alongamento tenha resistência. E ao contrário do que muita gente acredita, não é necessário excesso nessa etapa. Em determinados pontos é preciso sim, mais quantidade de gel. Mas o excesso só vai comprometer o seu resultado. E talvez por esses detalhes que essa etapa causa tanta dúvida nas neurodesigners. Causa muito medo e muita dificuldade. O que impede que seja entregue um resultado com crescimento imperceptível. Porque, mais uma vez eu te digo, precisa da técnica certa e não de dom. Com a técnica certa, você consegue executar com excelência e ainda garantir um alongamento com crescimento imperceptível. Um dos pontos nessa etapa é que a posição do pincel muda tudo. Se você trabalha arrastando o pincel e com força, você não, na verdade, fica muito mais difícil construir um ponto de tensão. A posição correta é o pincel inclinado, só a ponta encosta no gel e o movimento é como se estivesse flutuando, então é um movimento lento. Eu hoje uso 2 pincéis, inclusive facilita ainda mais a técnica. Mas dentro do meu método, eu explico como fazer essa parte. Então, eu uso 2 pincéis, um maior e um menor, para poder fazer o ponto de tensão. E além da posição do pincel, dentro dessa etapa de ponto de tensão, ainda precisamos nos atentar à quantidade de gel ideal para aplicar na unha. Também precisamos saber escolher o gel com a consistência certa, para que torne a execução mais fácil. Mas entenda que somente com a técnica certa você vai conseguir executar em detalhes e evoluir os seus resultados. Dá uma olhada nessa unha, que uma das minhas alunas fazia antes de conhecer o método. Olha essa unha que está aparecendo aí na tela para você. Para você que já é meu design, deve estar percebendo algumas irregularidades nesse alongamento, né? E caso você ainda esteja começando, deixe de explicar quais são os pontos aí que fazem com que esse alongamento não entregue o crescimento imperceptível. Nesse alongamento tem excesso de produto na área da cutícula, não existe simetria nas unhas, as unhas não estão lixadas de forma correta à frente da unha, ela faz tipo meio na ponta, as laterais não estão alinhadas e estão abertas. O resultado não tem naturalidade e, por consequência, essa unha vai voltar na manutenção com o crescimento marcado e com ondulação, com toda certeza. Agora, dá uma olhada na evolução do resultado da mesma unha. Aqui nessa unha, claramente dá para perceber a simetria, a naturalidade e o nivelamento correto. Esse alongamento com certeza entregou o método do crescimento imperceptível para a cliente. É visível, a superfície está reta, sem excesso na área da cutícula, a curvatura está perfeita e o acabamento está fino. E melhor do que ver a cliente feliz com a naturalidade é ver ela ficar impressionada quando esse alongamento começar a crescer. Olha como a unha volta para a manutenção, com crescimento imperceptível e a superfície continua reta. Porque uma coisa é crescer na área da cutícula e continuar imperceptível. Outra coisa é, além disso, a unha continuar reta e não cair, por exemplo. E aqui que a técnica de conhecer o formato da unha da cliente pode mudar todo o seu resultado. E sabe o melhor disso tudo? É que existe sim uma técnica que permite que você tenha esse tipo de resultado e é para isso que eu estou aqui hoje. E se você já está animada com tudo que eu te falei até agora, deixa eu te dar uma notícia boa. Para você aprender toda essa técnica a ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, você não precisa saber de cutilagem e esmaltação. Isso mesmo que você estudou. Para você aprender toda essa técnica a ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, você não precisa saber de cutilagem e esmaltação. A técnica que eu criei ensina a ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, independente se você já fez uma unha alguma vez na vida ou se nunca pegou no alicate antes. Inclusive, eu tenho uma aluna que fala exatamente isso. Dá uma olhada na sua tela. Olha o que ela diz. Estou começando agora. Nunca tinha tirado uma cutícula antes. E ela continua agradecendo e tudo mais.
Mas perceba que, se ela nunca tinha tirado uma cutícula, isso significa que ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível é para qualquer pessoa que deseja entregar esse resultado para as clientes. Independente se ela já trabalhou na área ou não. Isso porque o processo é completamente diferente. Na manicure tradicional, a profissional tem que ter habilidade com CAT para não cortar e não machucar a cliente. E no alongamento, só é necessário tirar a cutícula seca. Então, não precisa ter habilidade com a CAT para poder tirar uma cutícula funda. É necessário tirar somente aquela cutícula que cresce por cima e que atrapalha para construir um alongamento. Agora, para continuar deste ponto. E agora, para continuar desse ponto em que estamos com você, eu preciso ser muito honesta. De verdade, eu espero que você tenha percebido que o meu propósito de vida é te ensinar cada detalhe da minha técnica, para que você seja uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível. E considerando que você já percebeu isso, eu quero te dizer que eu me esforcei ao máximo para que você visse com seus próprios olhos que é possível, que é para você e que você pode. E é por isso que eu preciso ser honesta com você neste momento. Eu preciso te dizer que, mesmo entregando tudo que eu entreguei até agora, desde o início desse evento, não tem jeito. Para continuar deste ponto em diante, é necessário mais tempo, é preciso não só te ensinar mais detalhes e mais técnicas, como eu preciso te mostrar na prática como executar cada etapa do processo. E isso é algo muito difícil de eu fazer aqui, porque eu preciso te entregar aulas 100% práticas, fazendo cada detalhe em tempo real e em um unha de verdade. E com a filmagem nos detalhes da unha, com uma estrutura muito mais complexa do que temos aqui hoje. Só assim eu consigo garantir que você vai aprender todos os detalhes que eu preciso te passar do meu método. E se você quer estar neste ambiente comigo, onde eu consigo te passar tudo, e se você quer ir além, quer dar um passo a mais, eu quero te dizer que é possível. E eu tenho a solução completa para você ser uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível o mais rápido possível. E se for do seu interesse, eu te convido a continuar aqui comigo. Porque, sim, eu vou abrir as inscrições do meu método ainda hoje, durante o evento. Mas antes de fazer isso, eu quero te mostrar toda a minha metodologia por dentro. Você lembra que eu falei antes que eu sou muito detalhista e muito perfeccionista? Pois é. Resultado disso é que eu criei uma versão novinha em folha do método. E ela se chama nada mais, nada menos que Método Crescimento Imperceptível. Deixa eu te mostrar como ele funciona. O meu método ensina qualquer pessoa a ser especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Independente se você hoje já é uma neurodesigner que procura resultados melhores, ou se você nunca pegou em um alicate na mão. Pode ser que você seja dona de casa, diarista, vendedora, estudante, advogada, não importa. O método foi desenvolvido para te ensinar exatamente como ser uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Do absoluto zero. E esta é uma versão 2.0 do meu método, uma versão nova. Depois de ter aplicado a primeira versão com as minhas primeiras alunas, eu vi que deu certo e elas chegaram no resultado. E agora eu evoluí o método, para que ele acelerasse ainda mais o seu processo e o resultado seja garantido. Como eu já expliquei aqui nesse evento, eu criei um método crescimento perceptível que funciona para mim e depois eu apliquei ele em algumas alunas e deu certo também. E diante dos resultados delas, nasceu a versão 2.0, mais completa, mais potente e que garante o seu resultado. Você vai ter acesso ao meu método completo, já validado, comprovado e aprovado. Não só para mim, mas por mais de 400 alunas espalhadas pelo mundo inteiro. O método de crescimento perceptível 2.0 é um curso online, com aulas gravadas. Isso facilita demais o seu processo de aprendizado, porque você pode ver e rever quantas vezes quiser, pode deixar a sua dúvida embaixo da aula mesmo, que você vai ter todo o suporte e pode voltar. E fazer perguntas de novo quantas vezes quiser. Olha essa aluna, veja o que ela diz sobre o método gravado.
E olha, eu já apliquei esse método presencial. E de longe, os melhores resultados foram das alunas que acessaram de forma online. Justamente porque o conteúdo é consumido de forma mais devagar, não precisa ser tudo consumido em um dia só, como presencial. Imagina você ter que aprender tudo de em um único dia. Além da vantagem que você pode rever as aulas no dia e horário que se encaixa melhor na sua rotina. Isso também possibilita que você, mesmo que você não saiba nada sobre alongamentos, que nunca tenha feito uma unha sequer, ainda assim, o método vai dar certo para você. Porque ele te ensina do absoluto zero, a jornada inteira que você vai ter acesso. É um método completo e ouro. Gente, só tem... Nossa Deus! Tudo que você precisa está lá. Antes de eu explicar todo o conteúdo que eu vou te entregar, eu preciso dizer que só hoje eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou te fazer uma oferta única, tá? Então fique aqui comigo só mais um pouco e agora vamos lá. O que eu vou te entregar dentro do método vão ser 15 módulos. O primeiro módulo é o Comece Aqui. Nele você vai ter acesso às aulas que mostram como aproveitar o curso, como acessar cada coisa. Tudo que é importante para você saber vai estar aí nessas aulas. Então, mesmo que você nunca tenha feito um curso online, fica tranquila. Você vai receber toda a orientação para aproveitar tudo o que o curso oferece. O segundo módulo é os equipamentos e os produtos. Nele eu vou mostrar cada um em detalhe, cada equipamento que é necessário e os produtos que você precisa utilizar para você fazer alongamentos com crescimento perceptível. Você vai entender como utilizar cada coisa, posição correta do motor, brocas, lixas e tudo mais. Você precisa saber como funciona e como manusear os equipamentos e produtos, porque a forma como você usa as ferramentas de trabalho influencia diretamente no seu resultado final. O terceiro módulo é a anatomia. Antes de aprender a técnica do crescimento perceptível, você precisa conhecer sobre a composição da unha e todos os cuidados necessários para não danificar a unha da sua cliente. Lembre-se que a missão é que você seja um especialista em alongamentos com crescimento perceptível e que não entregue um resultado de fachada, ok? Por isso, esse módulo é bem importante. O quarto módulo é o crescimento perceptível. Nele eu ensino como aplicar o método de crescimento perceptível na teoria e na prática em unhas côncavas, unhas que crescem para cima, né? Unhas convexas, unhas que crescem para baixo, unhas roídas e unhas normais. Você vai aplicar o método independente da unha que chegar até você. Os próximos 10 módulos são especificamente sobre as técnicas e os passos necessários para compor um resultado de alongamento com crescimento perceptível. São eles: módulo 5, padrão de estrutura, módulo 6, fibra de vidro, módulo 7, aplicação detalhada, módulo 8, aplicação completa da unha quadrada, módulo 9, borda camuflada, módulo 10, manutenção, módulo 11, formato almond, módulo 12, formato bailarina, módulo 13, linhas difíceis, módulo 14, remoção segura. Cada um deles você vai aprender na prática com videoaula mostrando na tela. O passo a passo da execução sendo aplicado de forma real em uma unha. Além disso, toda explicação e embasamento será passada para que você entenda o porquê de cada etapa. Eu poderia muito bem parar no módulo 4 e dizer que eu te entreguei o método de crescimento perceptível, o que seria uma mentira. Mas o meu compromisso é que você seja um especialista em alongamentos com crescimento perceptível. E por isso que o meu método é completo. Você vai aprender a aplicar o método em qualquer situação, vai saber fazer, aplicar e fazer a manutenção e vai saber executar em todos os tipos de unhas. Sua cliente vai sentar na sua mesa, pedir o que ela deseja e você vai saber entregar sempre o resultado do crescimento perceptível. E estará segura para isso, porque eu vou te ensinar no detalhe tudo que você precisa saber para garantir um resultado para o seu cliente. E por fim, ainda terá o módulo 15, apostila de apoio, e o módulo 16, certificado. E não para por aí. Essa versão do método crescimento perceptível é a melhor versão que eu criei até hoje. Além de todo o conteúdo atualizado, com passo a passo detalhado,
te entregando todo o método que eu desenvolvi, eu ainda preparei mais alguns presentes. São alguns bônus que vão ser entregues para quem se inscrever na próxima turma do método Crescimento Imperceptível. E é importante você saber que esses bônus custariam mais de R$ 2.000 se eu fosse vender eles. Mas para quem entrar na próxima turma do método, eu vou entregar eles sem custo algum. O primeiro bônus é o kit inicial da Neo Design. Neste bônus, você vai ter acesso a diversas aulas ensinando tudo sobre a cutilagem e esmaltação. E ainda vou te mostrar como usar esse conhecimento que você vai adquirir e de que forma você pode fazer R$ 1.000 dentro de um mês com esmaltação e cutilagem. Mas por que eu vou te ensinar isso se o foco é o método e o alongamento? Porque é uma forma rápida de você juntar dinheiro para comprar todos os itens necessários para montar o seu kit inicial de Neo Design. Ou seja, se você não tem renda hoje para montar o seu kit básico para começar com os alongamentos, ou não tem cartão de crédito para comprar as coisas parceladas, eu vou te ensinar uma técnica simples para você conseguir fazer o dinheiro necessário para isso. E quando você começar com os alongamentos, você já vai ter clientes para oferecer o serviço, inclusive. E um pouco Gente, eu fiquei sem som, mas vou continuar aqui. E neste ponto você vai ter acesso a diversas aulas ensinando tudo sobre cutilagem e esmaltação. E ainda assim, eu vou te mostrar como com esse conhecimento você vai adquirir de forma R$ 1.000 dentro de um mês com esmaltação e cutilagem. Mas por que eu vou te citar isso se o foco do método é alongamento? Porque de uma forma rápida de você juntar dinheiro para comprar todos os itens necessários para poder montar o seu kit de Neo Design. Ou seja, se você não tem renda hoje para montar o kit básico para começar com seus alongamentos, ou se você não tem cartão de crédito para comprar parcelado, eu vou te mostrar e vou te ensinar essa técnica simples para você conseguir fazer o dinheiro necessário para isso. E quando você começar com os alongamentos, você já vai ter clientes para oferecer o serviço, inclusive. É um bônus 2 em 1 que eu vou te entregar. Lembrando que para iniciar, você nem vai gastar os R$ 1.000 que você vai fazer. Dá para comprar tudo e ainda vai sobrar. Para fazer dar certo, para você se tornar uma Neo Designer especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Eu só preciso da sua vontade de fazer dar certo. E olha, essas aulas eu poderia muito bem
vender como um curso inicial para quem quer entrar nesse ramo e eu venderia facilmente por R$ 497. Mas eu vou te dar de presente porque eu estou comprometida com o seu resultado. Só depende de você dar um passo e decidir focar na sua realização profissional. Porque tudo que você precisa para fazer dar certo, eu vou te entregar. Eu tenho certeza que com o curso completo, do jeito que eu preparei, te ensinando tudo na prática, em detalhes, mais esse bônus do kit inicial, já vai fazer de você uma especialista em alongamentos com crescimento imperceptível. Eu tenho certeza que tudo que você precisa está aí. Mas eu quis, pensando em algo além do que você precisa, e por isso tem mais presentes que eu preparei para você. O segundo é o bônus. O segundo bônus também vai sem custo algum para você. É o treinamento fechando as primeiras clientes. Você vai aprender a colocar em prática todo o método do curso e com esse bônus aqui, você vai aprender a atrair as suas primeiras clientes e vai poder começar a faturar alto fazendo alongamentos com crescimento perceptível. Esse treinamento é mais um conteúdo que eu poderia vender tranquilamente por R$ 497. Mas só quem entrar para o meu método completo vai ter acesso a ele sem custo nenhum. Porque o meu foco está em você, na sua transformação. E eu não vou me desviar disso, porque eu fiz disso a minha missão de vida e o meu compromisso é com você. Por isso, eu não abro mão de cobrar. Por isso, eu abro mão de cobrar por esse treinamento e te dar ele de presente. E você acha que acabou? Não, tem mais um bônus. O terceiro e o último bônus que eu preparei para você é o de análise dos resultados. Dentro desse bônus, você terá um acompanhamento de perto, onde todos os seus alongamentos serão analisados por fotos e vídeos e eu vou avaliar. E te dar a minha sugestão do que melhorar, para que o crescimento perceptível seja garantido na sua execução. Lembra que eu sou detalhista e perfeccionista? Pois é, eu vou usar esse meu olhar para te ajudar a chegar no seu máximo. De verdade. Para fazer isso de forma tão individualizada, assim, eu poderia cobrar isso com uma mentoria por R$ 997. E por isso, tudo seria até pouco. Mas eu quero pegar na tua mão, olhar para o que você está fazendo e te dar a chance de te ajudar nos detalhes. Porque é ali, nos detalhes, que mora o nosso diferencial. E eu não iria conseguir te oferecer tudo o que eu te ofereci até agora sem entregar esse bônus junto. E você pode até pensar que mesmo te entregando tudo isso e pegando a sua mão, ainda seria muito difícil, complicado de fazer dar certo. Não sabe se é mesmo para você e se vai conseguir. E se isso passou de alguma forma pela sua cabeça, deixa eu te dizer que você não precisa sofrer com nada disso. Além de tudo que eu te mostrei até agora, todo o método, os 3 bônus, eu ainda vou te dar 2 garantias. Uma é a garantia da satisfação e a outra é a garantia do resultado. A garantia da satisfação é válida por 15 dias depois que você entrar no método. Você terá 15 dias para testar o curso, ver as aulas, decidir se gosta da didática e se faz sentido para você. E por qualquer motivo, você achar que não é para você ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, você solicita dentro do curso mesmo o seu reembolso e eu aprovo para você na hora, sem te questionar nada. Você receberá todo o seu investimento de volta, cada centavo, sem precisar dar explicações. Já na garantia de resultados, eu vou além de devolver o teu dinheiro, te dar mais R$ 500 no meu bolso. Se você me disser que não teve resultado com o método, essa garantia funciona assim. Você vai ter 90 dias para consumir todo o conteúdo do curso e colocar em prática tudo que eu ensino lá. Depois disso, se você me provar que colocou tudo em prática e mesmo assim não conseguiu ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível,
Basta entrar em contato com a minha equipe no e-mail suporte@valeriaoliveiraneils.com.br e eles vão te direcionar para uma consultoria individual comigo. Depois dessa consultoria, você tem mais 90 dias para colocar o conteúdo em prática novamente. E se mesmo depois disso tudo, se você me provar novamente, colocou tudo em prática e mesmo assim não conseguiu ser um especialista em alongamento com crescimento perceptível, além de todo o seu dinheiro de volta, eu vou te dar mais um Pix de R$500 do meu bolso. Eu vou assumir todo o seu risco e ainda te beneficiar com um valor maior do que o investimento agora. Só para acreditar na minha metodologia antes mesmo de te dar acesso a ela. E eu me comprometo com você, porque eu te garanto que o meu método funciona. É risco zero, porque eu não estou aqui pensando em dinheiro. Eu quero trabalhar pela sua transformação. E eu sei o quanto é possível ver algo diferente, sair da corrida de ratos que eu te falei antes. E quanto custa tudo isso? Né? Vocês devem estar se perguntando agora. Quanto custa acessar todo o meu conhecimento de uma forma muito mais rápida e prática? Sem precisar passar por todos os perrengues que eu passei. É caro. É muito caro a dor de ter que admitir que não conseguiu. A dor de querer estar em passo à frente e não se ver saindo do lugar. A dor de querer ver o filho crescer e estar presa dentro de um serviço que paga mal e não traz satisfação e nem reconhecimento. Esse é o preço mais caro que você pode pagar hoje. Já é o preço do meu método, não é nada. Investir para acessar uma nova era na sua carreira e na sua vida. Investir para ter mais qualidade de vida, poder participar da criação dos filhos, ser reconhecida como uma profissional diferenciada, ser uma empreendedora de sucesso e prospera. Investir em algo capaz de proporcionar isso, seja quanto for, é barato. Porque o seu conhecimento ninguém vai tirar de você. Depois de concluir todo o conteúdo que eu vou te entregar, ninguém vai conseguir tirar de você. Por isso vale cada centavo. Mas para eu produzir tudo isso e entregar de uma forma já organizada, eu tenho equipe, tenho custos, tenho investimentos que eu preciso fazer para rodar tudo isso por aqui. Fazer um evento igual esse de hoje, por exemplo, custou mais de R$5.000. Imagina todo o meu método com várias aulas, suporte, bônus, garantias. É necessário muito investimentos, atualizações, suporte. Eu preciso de uma equipe, ferramentas e muito mais. Além de todo o meu conhecimento que eu vou te entregar. E é por isso que entregar ele sem custo algum seria loucura da minha parte. Eu não conseguiria manter a qualidade de tudo que você vai poder ter acesso. O meu método vale muito. Com certeza R$5.000 ainda é um pouco perto do que ele realmente entrega de valor de transformação. Mas pensando em reduzir ao máximo para que ficasse acessível para você, porque eu quero você do lado de cá, dentro do método. Hoje, o valor do investimento não poderia sair por menos de R$1.497, levando em consideração todos os meus custos e a qualidade de tudo que você vai ter acesso. Mas eu te disse que quem estivesse aqui nesse evento teria acesso a algo muito surreal, né? Então, para quem decidir hoje dar um passo a mais e ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, já não vai precisar investir R$5.000. Mas também não vai pagar um preço cheio de R$1.497. Tudo que você vai precisar investir para ter acesso ao método completo, aulas passo a passo, suporte, bônus, do kit inicial, bônus do treinamento para conquistar as primeiras clientes e bônus da análise de resultado. E, detalhe, garantia de satisfação e a garantia de resultado será apenas 12 parcelas de R$59,58 ou então R$597 à vista. Gente, eu não sei se essa condição vai se repetir mais alguma vez na vida. Está abaixo do mínimo e eu não sei até quando eu vou conseguir segurar essa fórmula. Mas hoje você está aqui e pode se beneficiar desse momento. E onde aproveitar essa oportunidade?
Aonde fazer a sua inscrição para ter acesso ao método completo, bônus e garantias? Agora, aí no chat, a equipe vai liberar o link. Você pode clicar, ir lá e garantir o seu lugar nessa turma. Se você ainda acha que fica fora do seu orçamento, é justamente por isso que você tem que vir para cá. Você precisa mudar a sua realidade, mulher. 597 em um curso que vai mudar a sua carreira profissional é de graça. Eu tenho até vergonha de oferecer tudo isso por tão pouco. Vale pedir emprestado, cartão de crédito. R$ 59,58 por mês. 2 esmaltações por mês já paga o valor da parcela que você vai aprender, que é esmaltação e acutilagem. Está tudo aí. Tudo que você precisa à sua disposição. Mas é agora, viu? Logo essa oferta vai sair do ar e não vou poder fazer mais nada por você. Eu consigo vir até aqui. Daqui em diante é contigo. Você precisa decidir e precisa agir. E se você ainda não clicou no link por medo, deixa eu te falar. Sentir medo é normal. Eu também tive medo lá no começo da minha carreira. E eu te digo que é normal, porque o medo, de certa forma, faz parte da nossa vida. Tudo que é novo pra gente, tudo que nos faz sair da zona de conforto, o nosso cérebro nos faz sentir medo, nos faz pensar na possibilidade de dar errado. Mas posso te falar, o método crescimento imperceptível não tem como dar errado. Isso porque, como você viu, não é só eu, mas também as minhas alunas. Nós já trilhamos o caminho até sermos especialistas em alongamentos com crescimento imperceptível. Então, o que estou te passando aqui é algo válido e é o passo a passo do caminho das pedras de pessoas que já percorreram essa jornada. Então, quando o medo vier, joga ele para longe, porque aqui não tem como dar errado. E além disso, o que é o medo de fato, né? Você já parou para pensar sobre isso? Será que ele existe? Não sei se você já sabe, mas a palavra medo significa eventos falsos que parecem reais. Isso significa que a maior parte das coisas que nos assustam nem mesmo aconteceu. A pergunta agora é, você vai dar ouvido ao medo do que nem sequer é real ou vai dar ouvido ao que pode dar certo, sabendo que isso sim pode mudar a sua realidade? Você vai mesmo dormir tranquila hoje, sabendo que poderia ter decidido e não decidiu? Ao invés de dar ouvidos ao medo, se pergunte: qual a sua prioridade hoje? Qual a sua meta para a sua carreira nos próximos 3 meses? Qual é a sua vontade, seus sonhos? A sua chance de fazer parte dessa turma e mudar o rumo da sua carreira está bem aí na sua frente. Agora e não depois. É a sua chance de realizar o que você decidiu para a sua vida. Você precisa enfrentar os seus medos agora, porque logo as inscrições vão se encerrar e, infelizmente, quem der ouvido ao medo hoje vai ficar de fora dessa oportunidade. E daqui a alguns dias vai se arrepender de não ter aproveitado. No chat já deve estar aparecendo aí o link para você fazer a sua inscrição. E se você ainda está em cima do muro, depois de tudo que foi dito, eu posso te dizer que você tem 3 escolhas. A primeira, a escolha, é ignorar tudo que eu falei até aqui e achar que nada disso é para você. Sair daqui dessa aula e continuar com os mesmos resultados, com as mesmas queixas. Voltar para a vida real sabendo que poderia ter feito diferente e não fez e seguir sua vida. Com as mesmas dificuldades e os mesmos erros. Continuar na CLT, sendo desvalorizada cada dia mais, ou tentando fazer dar certo no seu negócio sem perspectiva nova. A segunda escolha é absorver tudo que eu te falei e absorver o que eu te falei hoje e tentar colocar em prática sozinha. Por decidir que vai mudar, vai ser um especialista em alongamentos com crescimento perceptível, mas sem contar com a ajuda. Pode até estar disposta a errar, fracassar e regredir. Você pode ter resultado? Claro que sim, porque foi assim que eu tive. Mas estou aqui para te mostrar justamente que não precisa ser algo difícil e demorar para conseguir. E por último, você pode escolher aceitar a minha ajuda e encurtar o caminho. Comprar um produto pronto e sem riscos
sem risco, e em pouco tempo ser um especialista em alongamentos com crescimento imperceptível, atrair clientes e fidelizar, encher a agenda e começar a faturar alto, conquistar sua independência financeira, ser reconhecida, mudar a sua realidade de hoje, e eu não conheço outro método que te entregue tanto por tão pouco. De longe, é a sua melhor opção, além de ser a mais barata, rápida e de risco zero. A decisão agora é sua. Te convido a clicar no link e fazer parte dessa turma. Agora, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, que eu vou ficar aqui algum tempo com vocês e responder tudo o que quiserem saber antes de encerrar o nosso evento. A Larissa falou, amei. Josiane, o tempo de acesso é de 12 meses ao curso. E 12 meses com suporte comigo também. Larissa, se programa aí, dá um jeitinho, tenta arrumar um cartão emprestado, pega esse dinheiro emprestado, porque eu tenho certeza que muito em breve você vai conseguir pagar esse investimento e vai conseguir ver a transformação da sua vida. A Josiane perguntou, consegue pagar em 2 cartões? Sim, você consegue pagar em 2 cartões. E, por exemplo, se você não tiver o limite todo no cartão e tiver no Pix, também tem essa opção. Então, metade você consegue passar uma parte no Pix e uma metade também no cartão de crédito, tá? O Robson perguntou como é o suporte. Como funciona o suporte, né? O suporte é qualquer momento que a aluna tiver uma dúvida, ela pode colocar lá e diariamente eu vou estar respondendo essas dúvidas e colocando tudo. Qualquer dúvida que ela tiver, eu vou esclarecer para ela. Não, não vai ter grupo de Telegram para as alunas. O suporte é feito todo no curso. Sara, é a melhor decisão que você vai tomar. Eu já trabalhei em comércio, eu sei como é difícil. Eu trabalhei em comércio, eu era bem novinha. Eu tinha 12 anos na época e eu lembro que eu trabalhava de domingo a domingo e era muito frustrante porque eu não podia fazer nada. Nada, nada, nada. Sim, o Alex mandou aqui. Ensino mostrando a unha nas aulas em detalhes. Tem a aula detalhada, onde eu mostro só uma unha, onde eu mostro o processo completo também. Você pode pausar, pode voltar, pode rever de novo. A Ana mandou. No curso você mostra quais os melhores produtos e marcas para comprar? Sim. Inclusive, até na questão de gel mesmo, tem géis que facilitam muito o nosso processo. Mas tem géis que é o fim, que vai te atrapalhar muito. Então, dentro do curso eu mostro em detalhe todos os materiais e todos os equipamentos também. Tudo detalhado. Mais alguma dúvida, gente? Não, essa opção não tem. É só no cartão de crédito mesmo.
Como eu disse, dá para dividir em 2 cartões também. Talvez você não tenha o limite todo em um cartão, você pode pedir alguma pessoa emprestada e passar outra parte que falta também. Como eu disse, 2 unhas normais que vocês fizerem, vocês conseguem pagar a parcela do curso. Gente, ó, para quem ainda não conseguiu acessar o link, clique aí, ó. Acabei de colocar o link aqui. É só você clicar e garantir a sua vaga e não perder nenhum desses bônus que eu falei. Que só os bônus já pagam o curso. E eu vou te ensinar a como você fazer os seus primeiros R$1.000 para você investir no equipamento. Segundo, eu vou te mostrar como você conquistar seus primeiros clientes e depois a análise dos seus resultados. E fora as 2 garantias que vocês vão ter, então vocês não têm risco nenhum de adquirir o curso. É a melhor opção que vocês têm e por tão pouco. Então não percam essa oportunidade, porque vocês, eu tenho certeza, vocês vão encerrar 2023 de uma forma diferente. Então vocês vão ver tudo o que aconteceu através de você ser um especialista em alongamentos com crescimento imperceptível. Sim, o Ross falou, só os bônus, a minha análise já vale o investimento. Só isso. Gente, imagina ter de perto o meu olhar detalhista e perfeccionista. Não tem como dar errado. É só se você não quiser mesmo de forma alguma. Porque tem tudo que você precisa. Gente, a Sara falou que sim, eu tô olhando aqui agora, ó. Pedir dinheiro até emprestado, mas não posso perder. Tá vendo? Quando a gente decide uma coisa, a gente tem que correr atrás com todas as nossas forças. São oportunidades que mudam a nossa realidade. A Evelyn mandou, já tô fazendo a minha inscrição. Isso mesmo, Evelyn. A Bruna mandou perfeito. Alex falou que já vai fazer a inscrição. Aí ele falou, estou aguardando minha irmã mandar o número do cartão. Gente, essa é a decisão de ver a diferença. Ó. Ela está correndo atrás mesmo para se tornar uma especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Ó, ela mandou, esse eu não perco por nada. Nem só no sonho eu ia imaginar isso. Gente, é surreal. Eu nunca fiz isso que eu fiz aqui hoje. Nunca entreguei 3 bônus por valor tão baixo. Isso, Dri, ó, coloca, se programa e não perde a oportunidade de pagar esse boleto, tá? São só 3 dias. Se você não paga, se insere a oportunidade. Como eu disse, eu não sei se isso vai se repetir novamente. Sim, você tem essa opção também. Você pode tentar, sim, arrumar o cartão de crédito. A melhor forma é o cartão de crédito, é mais rápido. Mas se tu não tiver como, você paga pelo boleto mesmo. Só não perca essa oportunidade que vocês estão tendo. Gente, se eu não tive essa oportunidade no meu início e eu consegui chegar onde eu cheguei, imagina vocês que tem todos esses bônus, tem esse suporte e tem a garantia, aonde que vocês não vão chegar. A Ana falou, comprei, seja muito bem-vinda, Ana, do lado de cá. Prazer enorme ter você aqui e eu quero que o mais rápido possível você se torne um especialista em alongamentos com crescimento perceptível. Isso, Ana, você vai receber em alguns instantes o acesso no seu e-mail. E se for pelo cartão de crédito, você consegue acessar hoje as aulas e já começar a estudar hoje mesmo.
Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida sobre o curso, sobre os bônus? Gente, então eu vou encerrar aqui agora. Eu quero agradecer cada um de vocês que participou do evento, que ficou aqui comigo do início até o fim. Eu preparei esse evento com muito carinho mesmo, pensando em uma forma de poder ajudar vocês. E eu tenho certeza de que quem tomou a decisão de ser um especialista em alongamento com crescimento perceptível não vai se arrepender. E muito em breve vai estar alcançando todos os objetivos, os sonhos e tendo a tão sonhada liberdade financeira, liberdade de horário e poder ver os filhos crescer. Então eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Eu fico muito honrada mesmo pela participação de cada um de vocês do início até o fim do evento. Um beijo e até mais!